Feminine. Olá, meu nome é Guine, eu sou idealizadora e curadora da exposição Feminine NFTs Universe. Este vídeo faz parte da exposição e nós vamos conversar com a galerista Mia Ciuffi, que é responsável por ter aberto a primeira galeria da América Latina só especializada em arte de mulheres, em artistas mulheres. Boa tarde, Mia. Boa tarde, Guine. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar nesse projeto também, participando com essa conversa. É muito bacana a proposta e também inovadora. Muito feliz de estarmos somando aqui. Muito grata, eu agradeço imensamente a sua participação aqui. Eu acho que é fundamental a gente conversar sobre a mulher no mercado da arte, e você tem uma vasta experiência nesse sentido. Então, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho de você e também como que surgiu a ideia da Galeria Supernova Artes. Me fala um pouco, por favor, Mia. Bom, eu posso dizer que eu nasci numa galeria de arte. A minha mãe, estilista, meu pai, marchand, ele já há 51 anos agora, e eu de profissão 19. Uau! Comecei com ele, né? Então, no caso, primeiramente, né, convivendo com artistas, crescendo nesse meio entre filósofos, pessoas subversivas, né, músicos e com pensamento fora da caixinha, vamos dizer assim, né? Então, Sim. a criatividade sempre esteve à minha volta, eu sempre apreciei, né? E naturalmente eu fui me envolvendo com esse segmento. E tive uma grande satisfação de crescer com artistas como Ieda Maria, em que o Banco de Arte, que é a minha primeira galeria e o primeiro projeto do meu pai, né? Que depois eu me tornei sócia. Nós trabalhamos com ela na representação da Ieda Maria, que é um grande nome da pintura brasileira, uma artista negra, pioneira também em vários aspectos de representação, né, de representatividade. E, Certo. além dela, também o Hélio Basto, pintores modernistas, muitos grandes nomes que frequentaram a minha casa, né? E eu fiquei muito feliz de ter essa consciência mais para frente, né? De toda essa contribuição para o mercado da arte que cada um deu dentro do seu segmento, sejam pintores, marchands, músicos, como tudo isso foi tecendo a nossa cultura, né, como ela é hoje, né? Sim, e geralmente pessoas muito questionadoras, né? Eu acho que os artistas são muito questionadores, então essa convivência deve ter sido extremamente rica. Então, eu concordo e sou muito feliz de estar nesse segmento também, de ter essa troca, tanto aqui com você, como a gente está discutindo sobre novas técnicas, um novo segmento do mercado que, na verdade, está se reaquecendo, se reinventando, e a Sim. arte traz essa proposta de reinvenção, né? E falando nisso, no caso, na minha carreira, quando a gente trabalha muito tempo em um segmento, a gente precisa buscar essa reinvenção e novas propostas, diferentes visões para a curadoria e estar sempre de olho no mercado e não só no que é novo, mas como outras artistas que já estão tanto antigas ou quem chegou, qual que é a visão, como dialoga com a cultura, o momento atual, qual é a mensagem, ou então qual é a evolução de uma artista que está há longo tempo aí, porque existe um desenvolvimento, né, um crescimento, tanto interno, e isso vai expandindo externamente também no olhar da artista, né? Verdade. E eu observei, né, com uma pesquisa de mercado e buscando também um novo investimento, uma nova oportunidade de investir, que as mulheres realmente não estão sendo representadas nas galerias
na mesma proporção que os artistas homens, Com assim como certeza. também no A desproporção é imensa. é gritante, assim como Gritante. também os artistas que estão compostos, a composição de artistas nos museus, né? A maioria também são homens, mas é uma maioria massiva, assim, são menos de 10% nos museus do mundo, né, de Nossa. artistas mulheres. Então, assim, é brutal, mas também existe um contexto, né, histórico em que a gente tem aí a questão da vergonha, pudor e questões de como a mulher deveria ser, o que ela era permitida fazer, até que ponto ela podia sair de casa e estudar, porque existe, né, toda essa restrição do desenvolvimento da mulher, e é por isso que a gente discute tanto também o feminismo e o lugar da mulher, que é onde ela quiser, né? Então, Sim, sim, a- e de todas as mulheres em todas as suas nuances e diversidades, isso é super importante, né? O respeito a todas essas pessoas que se identificam com o feminino e, de alguma forma, isso na Fêmea a gente está prestando uma atenção muito grande, está muito feliz de ter trazido para Fêmea muitas artistas não binárias, trans, mulheres cis, enfim. E eu sei que você sempre teve uma preocupação com as minorias também, Mia. porque a gente está falando numa questão de homem e mulher, né? A gente está usando um parâmetro já mais simplificado, e hoje a gente tem mais espaço para expressar essas existências, e não só como uma resistência, mas olhe estas as excelências também, né? Quanto da cultura foi surrupiado também, né? Vamos falar Sim. aí da mulher negra, ou da mulher trans, ou não binária. Quantas dessas pessoas tinham essas características e tiveram os seus talentos ou seus lançamentos Tolhidos. tolhidos ou não só isso, roubados mesmo, né? Apropriados culturalmente por culturas dominantes, vamos colocar dessa maneira. Ok. Então, a Supernova Arts, quando eu estava fazendo essa busca, né, de uma nova inspiração também, como que eu ia expandir esse olhar, o investimento, então me veio essa questão do nome, né, que a Supernova Arts, na verdade, desde a sua concepção, tem toda essa questão do simbolismo, né? O losango é um dos símbolos mais antigos da representação feminina, assim como também a palavra supernova vem do evento cósmico, né? Que da explosão, da morte de uma estrela e da expansão dessas riquezas que se formam depois da destruição. E muito do que representa todas essas pessoas, né, tanto as mulheres cis ou não, que elas também têm, elas são parte do universo, elas também são uma potência e também se reinventam. Quantas vezes a gente não renasce numa vida só, né? Sim, Então, sim. é disso que se trata a Supernova, da gente trazer uma expansão da consciência, um olhar da arte com as camadas de valores que ela tem, né? Não é só o valor Como, monetário, né? certo. Como que foi quando você inaugurou a Supernova Arts? Como que foi a repercussão disso em termos do mercado? O que que você sentiu? Queria também saber qual foi a reação do seu pai, porque ele tinha, né, essa longa experiência como marchand, né? Me conta um pouquinho sobre isso. Olha, já posso te dizer pelo meu sorriso, né, que eu sou muito feliz com a repercussão, com como a gente conseguiu também abrir outras portas, inspirar outras pessoas a olhar mais para a artista mulher, de investir, de abrir mais espaços e eventos, curadorias, a gente ter mais lugar de fala e de presença, né? Profissionalmente falando também, porque muitas vezes as pessoas acham que é uma questão de discutir de quem é o espaço.
E, na verdade, não, é tirar a restrição, o cercadinho da limitação, porque a arte não é uma coisa limitada, a arte é, é o mais diverso possível, assim como o mercado da arte também é extremamente diverso. Então, a gente saiu no Estadão, nós demos entrevistas na Globo News, nós fizemos parcerias, outros projetos, tivemos uma satisfação de atender vários clientes que voltaram e estão ainda Esse olhar, voltaram o acompanhando. olhar para acompanhar a arte das mulheres, eu acho isso fundamental. E não só isso, eu trabalho não só olhando para o mercado nacional, eu estou sempre observando os grandes mercados. E eu acho, sim, importante trazer tanto para a América Latina, como, no caso, agora eu estou na Bélgica, né? Com um escritório também de representação aqui na cidade de Ghent, e eu estou fazendo essa ponte Brasil-Bélgica com as minhas artistas, e também agora estou trabalhando com o Instituto, né, E você, perdão. não, imagina, com um instituto que eu lancei que se chama Anima Institute of Arts and Health, que daí integra essas outras questões de saúde mental e arte, Feng Shui, arquitetura com Feng Shui, que a gente está falando não só da arte como investimento, mas quais são os benefícios cognitivos que ela estimula, como que ela compõe o seu ambiente e favorece a fluidez, né, o seu estilo de vida, enriquece, né, a sua vida, né? E como que você sente a diferença do interesse pela mulher artista aqui no Brasil e aí na Bélgica ou na Europa, de um modo geral? Tem uma pergunta que eu não te respondi sobre o meu pai. Ele está muito Verdade. orgulhoso. Meu pai está muito orgulhoso e a gente tem Legal. uma relação muito boa, nós somos muito amigos. E, e ele acha que eu sou audaciosa, ele gosta, né, que eu seja que eu tenha meus próprios pensamentos, a minha personalidade, o jeito de trabalhar, e porque a galeria não é necessariamente só sobre mim, lógico, né? A galeria é sobre a arte, é sobre as artistas, é sobre o coletivo. Então, a ideia é passar o universo de cada uma, a fala de cada uma. E o sucesso da Marchand, na realidade, é o sucesso que se alcança com a artista. Porque o nosso trabalho é a promoção, é o agenciamento, é abrir para novas oportunidades de negócios, né? E aqui na Bélgica, bom, percebo a mesma coisa que a gente ainda enfrenta no mercado, lógico, né? Mas artistas homens, até na história da arte, a gente está falando tanto historicamente quanto na arte contemporânea. Porém, eu tenho muitos colecionadores aqui interessados e já fiz vendas de artistas, até meu colecionador mais recente falou, né? Olha só a minha parede de artistas brasileiras, né? Então ele Que fala legal. com orgulho, ele mostra. E como a gente trabalha com o mercado primário, que são artistas vivas, né? Vivas. Que são artistas vivas, tem essa outra questão de que é uma oportunidade de investimento, porque você está acompanhando o desenvolvimento da artista e tem a oportunidade de investir agora, ver o crescimento dessa, não só do investimento, da persona, de todo o histórico da artista, e, logicamente, está se adquirindo não só um investimento, mas patrimônio, a questão do que a gente está colocando na nossa casa, né? Como que isso influencia e tudo mais, mas falando daí, voltando no investimento, é um retorno muito grande se a pessoa quer revender ou manter na família, isso é passado de pai e filho, isso é histórico, e a gente trabalha daí com blockchain para assegurar, né, Eu ia te perguntar sobre isso. Qual esse que é histórico de a propriedade. ligação que você, em que ponto você se liga nas blockchains, porque aqui a gente está, né, esse vídeo vai estar na Femini, né, que é uma exposição só de NFTs, de artistas, mulheres,
e mulheres cis, mulheres trans, travestis, não binárias, enfim. E eu queria saber de você se tem alguma ponte aí ligando a tua galeria às blockchains. Ah, sim, porque o blockchain, na verdade, não é algo que foi lançado agora, né? Ele já é um sistema que é utilizado para registros de negociações, para segurança, Contratos. para contratos e outras negociações, e no caso, para o NFT também. Eu utilizo o blockchain desde quando eu lancei a galeria, há 3 anos atrás, para assegurar ao cliente essa questão da proveniência, até mesmo porque hoje em dia a gente discute bastante as questões de arte e crime, né? Caso uma obra seja roubada, quem foi a última pessoa que negociou? Qual que é essa Então, obra? a autenticidade da obra é registrada em blockchain, no caso, na sua galeria. Não, na realidade, a transação ela é feita por blockchain. A gente faz esse registro, nós fazemos um certificado de autenticidade, em que nesse certificado vai o número do blockchain e vai o histórico de propriedade. Então, fala que veio da galeria, da artista para a galeria e para o cliente. Ou se tiver algum intermédio, se um cliente meio veio com uma obra para revenda, aí então da onde ele comprou, ou se foi da minha galeria mesmo, o nome do proprietário, e a gente vai colocando. Porque isso dá mais segurança nas negociações, evita falsificações, evita alguém roubar, e, enfim, existem casos, né? Mas são mais comuns de obras que foram roubadas de museus, né? Ou de grandes acervos e tal. É mais difícil Mas no é uma mercado segurança, primeiro. mas é uma segurança de É, qualquer forma. é mais E difícil no você, mercado primário, mas a gente tem todo esse respaldo para deixar tudo muito bem documentado, porque tem que ser tratado como a preciosidade que é. Quando você compra uma joia, vem com um certificado. Quando, certificados, quando vem com a obra, a gente também tem que transmitir o mesmo valor, porque é um investimento, né? certo, essa segurança. Sim. E, e você tem alguma experiência das artistas e da galeria em ambientes 3D, em exposições virtuais? Você tem alguma experiência nesse sentido? Sim, nós já fizemos algumas ai, desculpa. Sim, nós já fizemos exposições online em espaços virtuais. A pessoa entra, né, no ambiente de maneira a ser primeira pessoa, pode escolher estar em primeira pessoa ou até afastado da figura. Então, parece um pouco de uma experiência de videogame, que você entra na sala. Acho que semelhante a onde nós estamos com a Femino, que é o CryptoVoxels, onde você tem o avatar e você pode ver esse avatar ou estar na visão do próprio avatar. Isso, Seria não foi o espaço virtual que eu utilizei, né? CryptoVoxels, ok. Foi um outro, mas nós fizemos algumas exposições já nesse formato. Os clientes Formato. gostaram bastante, até mesmo porque aí a gente também está falando de acessibilidade, né? De você Certo. alcançar outros territórios, alcançar um público mais amplo. E dentro desse espaço virtual, né, é possível aproximar da tela, ver os detalhes, ver de longe, ter uma ideia também da proporção, porque o avatar ele tem essa função de deixar mais clara a proporção da obra em relação a quem está apreciando, né, na presença humana, né? Sim, isso ajuda muito, então, essa visualização de longe, né? De pessoas que não possam ver a obra pessoalmente ali, né? Até Acredito. comento que a Supernova Arts, devido à pandemia, a gente tinha uma galeria física em São Paulo, que nós fechamos a galeria física no começo de 2021 e fomos para o formato online. E aqui, Certo. onde eu moro, eu criei um home office para atender as pessoas aqui na Bélgica, os nossos colecionadores, amigos, enfim. Certo. E então, assim, aqui virou a minha base.
mas o online realmente é onde eu estou trabalhando agora. Então, isso foi mais um passo diferente que, na verdade, a gente sempre vendeu, né? Por telefone, online, e-mails, né? Mas foi um passo diferente, não ter uma vitrine física, né? Entendi. Eu acho que Porque nessa pandemia houve uma grande mudança em vários setores, e eu imagino que para as galerias também isso deve ter sido uma questão, e facilitou muito, por um lado, eu acho, né? Porque a gente vê uma exposição virtual como esta da Fêmino, você pode ser acessado de qualquer parte do mundo e é, e é muito interessante essa troca, essa convivência dentro do metaverso. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar, né? Eu acho que dificilmente isso vai reverter, né? E imagino que trabalhar com a galeria assim, de forma virtual, deve ser um caminho também sem volta. Como é, que as artistas viram essa sua iniciativa? Como que foi do lado das artistas? O que que você sentiu em termos de delas se sentirem à vontade de estar numa galeria só de mulheres? Me fala um pouquinho sobre isso. eu gostaria de acrescentar com relação a essa mudança, né, da galeria do espaço físico para o espaço virtual, que foi algo que a gente conversou bastante também, né? As artistas gostaram muito dessa proposta, até mesmo porque eu sempre eu sou um pouco nômade, né? Eu já morei no Japão, na Bélgica, em Buenos Aires, né, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Curitiba, Bahia, eu já morei em muitos Ah, lugares. Aqui na Bélgica, em 2 cidades também. Então, assim, o meu trabalho nunca ficou preso, na verdade, no espaço físico. Eu sempre negociei enquanto eu vivo, quando, enquanto eu viajo ou quando eu moro em algum outro lugar, porque é um trabalho constante, porque não consigo separar, na verdade, o lado assim, agora acabou o meu trabalho, porque isso é natural, a gente está falando, né, sobre as artistas e as pessoas se interessam. Isso é mais do que um bate-papo, mas é uma troca muito rica, né? Então, sim. com relação às artistas, elas gostaram bastante, né? Porque facilitou também a visibilidade, até delas mesmas se promoverem, né? Porque muitas artistas ficam presas. Eu falo presas a galerias porque tem galerias que têm um tanto assim um número de restrições em cima da artista, ou então a artista não conseguia ter um público por ela mesma, então precisava ir até uma galeria e muitas vezes pagar por aluguel de paredes, esse tipo de coisa. E na minha galeria eu não trabalho assim. A Supernova Arts nunca cobrou aluguel de paredes, nunca cobrou outros tipos de materiais, a menos que seja uma coisa muito específica, algo que a gente desenvolveu especificamente para artista, daí a gente tem serviços, né, para criar portfólios, apresentações, outras coisas que a gente pode, Porque consultoria. os artistas se ressentem muito disso. Eu vejo muitas discussões aqui com relação a intermediações que, na verdade, acabam dificultando para os artistas e não facilitando. E, nesse sentido, o NFT, muitos artistas têm procurado exatamente porque, eu vou fazer uma provocação agora para você, exatamente por não querer uma intermediação. Mas o que eu sinto às vezes são muitos artistas um pouco perdidos num mar de NFT, e por isso, para mim, pessoalmente, eu acho que as exposições, a curadoria, você ter uma maneira de juntar esses artistas, de fazer um trabalho com eles que, de uma certa forma, né, uma galeria faz sempre isso, eu acho fundamental. Eu acho difícil você conseguir, são poucos os artistas que conseguem ter uma visibilidade, ter um reconhecimento, sem que haja um trabalho muito grande em cima dessa arte, né? E na maior parte das vezes os artistas não têm tempo para fazer isso. Então, você acredita que
de repente, mesmo dentro do mundo do NFT, que eu sei que você tem um conhecimento sobre isso, você acredita que vai ser possível um trabalho de marchand dentro deste universo? Então, a gente tem algumas coisas aí, né, para apontar, porque quando uma artista é representada por uma galeria, dá um peso diferente para o nome, um posicionamento diferente no mercado. Não estou dizendo que as artistas não podem ser bem-sucedidas fazendo a sua própria promoção. Muito pelo contrário, temos aí uma gama de pessoas bem-sucedidas por diversos caminhos, não existe o caminho certo, sabe? Mas, com certeza, a galeria passa por uma seleção de artistas. Por exemplo, no caso, a minha galeria reflete quais são as minhas visões, quais são as artistas que a gente precisa investir no mercado da arte. No caso, essas são as pessoas que eu selecionei, as artistas que eu selecionei. Outra galeria tem outro viés, por exemplo, galeria de arte moderna, de arte não necessariamente contemporânea, pode ser de antigos mestres da pintura. Então, cada galeria tem um perfil de arte, uma visão de mercado, e vai trazer, através da sua curadoria, dos marchands ou galeristas, né? Porque nem todo galerista é marchand, porque o marchand, ele empresaria artistas, e às vezes a galeria ela só vende obras e não promove a persona artística, não promove a imagem da artista. Tem diferentes perfis, tem galerias que não têm missão, e nós temos, né, uma missão, nós temos uma visão, nós temos um viés que é de arte contemporânea de artistas vivas, cisgênero ou não. E então, assim, tem esse aspecto que é muito positivo de ser representado por uma pessoa que vai fazer esse trabalho pela artista, de estar negociando e falando o tempo todo delas, de trazer esse material o tempo todo, Trazer para a mídia. não só para a mídia, mas pessoalmente, na composição de clientes que também já vão na confiança da indicação do marchand, porque já conhecem também o perfil e a reputação do marchand. Mas, tirando essa questão da representação da galeria, existe a questão de que, o que você falou, a artista às vezes não tem tempo para produzir, se ela vai pesquisar sobre o algoritmo, fazer todo o planejamento de publicação no Instagram, e ir atrás do cliente, e negociar, e dar recibo, e fazer certificado, e todas as outras coisas ou prestar atenção nos documentos que ela troca, porque às vezes a pessoa combina de vender um quadro de boca, o que, por favor, não façam, coloca tudo no papel, sabe? Inclusive, uma dica que eu dou é colocar, uma coisa que a gente coloca até no nosso contrato também, é o quê? Em caso de falecimento ou doença, quem é o seu responsável? Porque precisa deixar essa pessoa avisada, para que tudo esteja sempre documentado e resguardado também, dentro desse documento, que exista o comprometimento da galeria e o comprometimento da artista. O que é que uma espera da outra? Então, essa transparência, a gente trabalha muito com isso, tanto com os clientes quanto as artistas. E, no caso, essa questão do mercado ter ido online já facilitou muito a questão da independência, né, de você não ter que passar por uma seleção de uma galeria, enfim, porque às vezes, no caso, a minha galeria é uma galeria pequena, eu não consigo agenciar 500 pessoas, eu tenho que ver até onde eu consigo atender com qualidade e depois vou agregando, convidando. E de tempos em tempos eu abro edital, eu gosto que me mandem portfólio por e-mail, porque eu vou apreciando e quando é o momento eu convido as artistas para fazerem parte, com o maior prazer. E no caso do NFT, tenho uma certa dificuldade, né? Claro que existe campo para o marchand trabalhar no NFT, né? Mas com obras de NFT, porque no final das contas a Christie's, né, que é um dos maiores leilões do mundo, assim como a Sotheby's,
Eles Já estão, está negociando. eles que, na verdade, estabeleceram, aqueceram de novo esse mercado, né, com essa bomba do Blipper. Então, e é uma coisa que já foi falada 2 anos atrás, mas o mercado, ele chama atenção através também desses escândalos monetários, né? Então, existe muitas oportunidades no NFT, que é o quê? Você não precisa gastar com materiais, e muita gente não tem acesso a materiais, mas tem muito talento. Tem o Verdade. espaço virtual também, nem todo mundo tem internet necessariamente, mas existe a possibilidade de acessar, de dar um jeito, de também se inserir, e é um espaço mais democrático. Não necessariamente monetariamente, né? Porque existe preço para tudo e cliente para tudo, mas eu acho que é um mercado de muitas oportunidades que veio para ficar, não tem tempo para ir embora, não. Não tem, eu também acho. O que eu vejo muito é muitos artistas veem no NFT essa, digamos que, salvação para que todos sejam muito iguais dentro desse universo, embora eu tenha minhas ressalvas, porque eu acho que a gente tem uma desigualdade muito grande no país, muita gente que, como você falou, não tem acesso à internet, não tem acesso. Então, assim, para a gente não criar os excluídos digitais, né, que não vão fazer parte desse movimento todo que está tendo, vai precisar uma atenção muito grande por parte de governo, enfim. E isso é uma preocupação que eu pessoalmente tenho. O Mas governo, desculpa, eu não acho que é do interesse do governo dar acesso ou igualdade. Eles adoram dividir, né, segregar para conquistar, né? sim, Isso daí já é algo clássico, uma estratégia que é de guerra até, né? Então é o que está sim, sendo, o que está acontecendo no Brasil é um racismo sistêmico, a opressão, a fome, tudo isso favorece, né, a manipulação e o poder. Mas a questão da internet já teve oportunidade aí de oferecer internet gratuita para todos. O projeto era possível, era viável. era viável, estava ali com o budget, mas eles não quiseram pagar, mesmo que coubesse no orçamento. Então, assim, uma coisa que eu acho importante é falar que o NFT não substitui a obra física e nem a obra física substitui a NFT, porque são diferentes perfis de colecionismo. E para o lugar do artista, né, da artista, ou artistes, né, porque eu estou colocando cada hora um gênero diferente, né, na minha fala, existe essa chance, né? Porque alguns conseguem fazer pelo digital, outros utilizam materiais simples, né? Como papelão, como pigmentos ou coisas da natureza. Então, a arte, por essência, é inovação. Então, nós temos muitas... não tem como falar de igualdade, porque a gente já está falando aqui de artistas mulheres, trans, não cisgêneros, né? Não binárias. Então, isso já não é uma igualdade, porque o percentual de mulheres na arte é muito pequeno. De Você profissionais, comentou, de profissionais de todo o campo, não estou falando só de artistas, de marchands, curadoras, de mulheres que estão no papel de alguma função no trabalho da arte, né? no mercado da arte, no mundo da arte. Você comentou de 10%, né, em termos de museus. Aqui no universo NFT, nós somos em 5%. Eu achava muito pouco, mas quando você falou 10% nos No museus, mundo e no museu, a gente, na no verdade, tem mundo, um museu é de... absurdo. Então, os 5% do NFT até que não está tão distante dos Cresceu mais 10%, rápido do que não cresceu é? mais rápido do que Sim, historicamente, né? Mas sim, existe um sim. movimento dos museus. Você sabe que no MASP a exposição da Tarsila do Amaral bateu recorde de público. Então,
a gente está mostrando aí as potências femininas, não é só a Tarsila, ela teve reconhecimento internacional. A outra coisa que eu acho que a internet favorece muito é essa questão que a gente estava falando de romper as fronteiras, da gente alcançar outros mercados, de interagir com outras galerias, e a arte digital também dá essa liberdade de você mandar o arquivo para um prestador de serviço, né, para fazer uma impressão em papel Hahnemühle ou qualquer outra coisa que seja a matéria-prima final. Então, eu acho isso maravilhoso, na verdade, até me facilita também essa questão, porque eu também trabalho com algumas artistas com processos digitais, né, no processo criativo, Legal. e também, no caso que a gente faz uma reprodução única, né, um print, dependendo do material, tem gravura em metal. Tem algumas coisas interessantes aí, essa gravura em metal ainda não saiu, eu acabei falando. Está tudo Que bem. legal, que legal. Nós temos visto assim várias artistas que têm sua obra física, né, transpondo isso para o NFT. O que você acha disso, Mia? Bom, eu acho que precisa deixar muito claro a catalogação, né? Isso é uma cópia única, isso é uma obra única, porque existe uma visão, né, sobre isso que não é só minha, tá? Mas é o cliente que vê a sua obra física popularizada, seja ela tornando famosa ou popular no mau sentido, essa obra perde a exclusividade que a obra física tem. Então, quando ela passa a ser uma obra no campo digital, o campo digital tem uma outra visão, que não é uma questão, né, da exclusividade do que você tem, que é uma obra única e tal. Não, a gente quer que tenha mais visibilidade, que seja mais popular, que ganhe mais projeção. Então, o que valoriza dentro do NFT nem sempre valoriza no mercado das obras físicas. Então, esse é um cuidado, porque, por exemplo, vou usar um exemplo do Damien Hirst, né? Ele fez um quadro que, enfim, eu particularmente vejo totalmente ele se inspirando na Yayoi Kusama. Ele fez umas bolinhas lá no fundo branco e, pô, bacana, o cliente foi lá, o primeiro cliente comprou e foi um sucesso. Então, como isso teve uma grande repercussão, ele começou a fazer várias séries da mesma, e para esse cliente que comprou a primeira, isso pode ser um risco, porque ou essa obra vai valorizar, ou ela vai banalizar, porque daí agora todo mundo tem parecido. Todo mundo não, mas, enfim, as pessoas dentro do campo dos clientes blue chip, né, dos artistas blue chip, eu chamo todos os clientes e os artistas blue chip, porque, na verdade, é um percentual muito pequeno, mas que existe muita vaidade, né? A questão do poder da aquisição, né? Se tivesse 2 Leonardo da Vinci iguais, ainda assim é uma restrição, porque, na final, tem uma produção muito pequena dessas obras dele. Mas, e se tivesse uma produção de pinturas tão vasta, será que seria a mesma chance que o Van Gogh teve, logicamente, após a morte, de se popularizar, de ficar forte no mercado, que, aliás, é um trabalho de uma mulher, né? Foi a cunhada dele que montou o museu, foi a cunhada dele que montou o museu, foi a cunhada dele que catalogou todas as obras depois que o marido, né, que era o Marchand Theo Van Gogh, faleceu. E o nome dela era Johanna van Hochborgen. Foi ela que fez o trabalho, assim como também gostaria de trazer o nome da Gala aqui, porque a Gala Dali, ela fez cocriações com o Dali, ela também pintou, além de pousar, e ela é uma das grandes razões do sucesso dele, porque ela era a marchand dele. Ela era uma grande negociante e você não vê isso sendo falado em nenhum lugar. Verdade. Então, as mulheres fizeram muitos papéis sem receber o reconhecimento, né? Então,
Eu não me lembro mais porque que eu estava falando isso. Mas nós estávamos falando da questão do físico e do digital. Eu acho que ainda vai levar um tempo para as pessoas assimilarem que também digitalmente uma obra ela é única também. Não é porque ela é digital, ela foi colocada como um token, porque NFT nada mais é, né, do que uma coisa única, né? Não significa que isso vai ser popularizado, vai ser porque assim, a Mona Lisa, a gente tem quantas cópias da Mona Lisa, mas é só aquela que vale aquilo que vale. Mas foi o Então, que eu assim, até usei o parâmetro do Da Vinci, porque assim, se ele não fosse tão popular, dentro do mínimo que ele produziu, e logicamente da genialidade, da trajetória dele, a gente não está falando só de produção de quadro, mas e sim toda uma questão filosófica e expansiva, né, de que ele desenvolveu, mas é, de foi pintura, muito pouco mesmo, de de pintura. pintura pouquíssimas, foram 12, 13 obras. Então, tirando atribuídas a ele, né? Então, tirando essa questão, a fama, a popularização, ela pode ter uma conotação positiva como negativa. Então, para o campo da obra exclusiva, que eu digo assim, de patrimônio, de um museu que vai fazer parte de uma história, vai trazer toda uma visitação e também vai ter o ambiente exclusivo da sua casa e mostrar. Mas a obra que se compra física, ela tem a propriedade, o direito de imagem da obra segue sendo da artista, então não pode ser reproduzido, nem replicado, e Ok. nem impresso ou comercializado. Agora, no NFT, existe uma negociação que, por isso eu acredito também que exista um valor também muito alto, né, para algumas das obras. Tem, lógico, a variedade de preços, nem tudo é tão acessível e nem tudo é tão caro, mas existe a questão de que se paga também pelo direito da imagem. Você Sim, está você trouxe um vendendo ponto bem importante. a lenha. Essa é uma discussão fundamental com relação a, principalmente, NFTs, que é uma coisa relativamente nova, né? Aham. É, que direito teria este colecionador com relação a essa obra, em termos de copyright, como você falou, né? O direito da imagem continua sendo do artista, ou a pessoa que compra, ela tem o direito daquela imagem, ela pode reproduzir, pode... Eu tenho ouvido alguns artistas estabelecerem isso dentro do smart contract. Então, eles colocam ali que a pessoa que comprar vai ter direito a reproduzir para uso pessoal, exclusivamente. Né? Então, eu tenho ouvido muita discussão nesse sentido, eu acho que você trouxe um ponto fundamental, porque se de repente isso se pulveriza, aquilo que era para ser único já não é mais. E também assim, né? Aí eu trago uma outra questão que é um pouco delicada, porque, assim, eu acredito sim que é necessário colocar no papel ou no documento ou no certificado quais são, o que o cliente está comprando, né? Se ele tem esse direito, quanto ele tem, qual que é a restrição se não tiver. Mas também existem contratos que já foram discutidos em outras décadas, na verdade, sobre a revenda da obra. Porque, no caso, no ambiente digital, é mais fácil se rastrear para onde que essa obra está indo, porque afinal é blockchain. Então, a gente pode, né, saber o E não só quanto. isso, você tem também os royalties perpétuos. Então, toda É vez que isso que essa eu ia obra é falar. vendida, o artista ganha uma porcentagem, coisa que no mundo físico eu acho assim É muito exatamente essa chato. discussão que eu estou te falando, porque no papel, algumas artistas já propuseram isso, só que daí Ah, tem. é? Sim, Fisicamente. é, Tá, mas isso a gente está falando de algumas décadas atrás em que tá. trouxeram essa questão. Existe uma discussão da Associação de Artistas em Nova Para York, ganhar os né, royalties. para ganhar os Pra... royalties sobre Porque as novas seria, negociações. sim, Porém, mercado secundário, terciário. mas daí a gente tem um porém, que é a privacidade do colecionador. Ah, Se ele não quer
não necessariamente porque exista, eu quero tirar vantagem de alguém, mas porque como existe uma negociação na arte que é muito versátil, né? Cada uma com uma proposta única, né? Como o NFT, ou se a obra é única, se tem uma reprodução de 30 obras, se é uma série, se não é. Tem muitas nuances, né? Então, se o colecionador comprou como investimento e ele depois, muito tempo depois, ele vai vender, ou ele vendeu para uma pessoa em particular, ou deu para alguém que também não quer se identificar. Tanto que o blockchain que a gente cria não tem o nome do cliente no blockchain necessariamente. Ele tem o blockchain da transação e a Da gente manda transação. para o e-mail para o cliente, Entendi. ele recebe a propriedade, mas isso não é um arquivo público, isso eu até Porque gostaria ele de tem o deixar direito de ter a privacidade dele, a identidade dele não revelada. preservada. E assim, a Ah, gente trabalha muito com confidencialidade. Eu acho que existe também a questão de que banco de dados, né, tanto de clientes e assim como o Facebook. Isso, por exemplo, para um assessor de imprensa é fundamental para ele vender o trabalho dele. A galeria também tem uma seleção de pessoas que frequentam, que são do interesse dos artistas, então isso não fica aberto, porque existe também essa questão da negociação. Assim, existe essa questão, né, de retenção de informações para preservar o negócio de cada um, Assim hum, como, assim e- como ah, também tem essa questão do cliente querer a privacidade, de não estar o nome dele público, expondo também o patrimônio dele, é uma questão também de segurança, não só segurança. de Eu ia te privacidade. perguntar como que isso, porque a gente estava falando dos royalties, né? Por que que o pagamento dos royalties implicaria necessariamente de você ter essa identidade revelada? Bom, primeiro porque, assim, se a gente está falando em mercado da arte contemporânea, isso é mais fácil de rastrear, né? O histórico de propriedade, no caso, a minha galeria já coloca todo o histórico lá, não tem muito necessidade de pesquisar. Mas outras galerias não colocam isso, qual foi a trajetória da obra, né? Então, assim, a pessoa comprou, o investidor comprou uma obra, daí resolveu dar para a filha, daí a filha deu para outra pessoa, aí essa pessoa não está muito ligada em como funciona o mercado da arte, aí deu para alguém que vendeu, que não sei o quê. Então, assim, fica difícil de rastrear, Perdeu. se perde com o tempo, né? Fica difícil o pagamento de um royalty numa obra física. É muito complicado, Mas não é é? por isso que se cobra a obra única e o artista e o cliente não tem normalmente, né, das obras físicas, o direito de reprodução ou revenda assim de novas cópias, né, que eu quero dizer. Ah, Ele tem, logicamente, o direito de revender a obra, porque agora passou a ser propriedade dele. ele. Então, é dessa maneira que o mercado da arte, naturalmente, né, do colecionismo de objetos físicos, né, que a gente está falando, se porta. Porém, a proposta dos royalties para o NFT é muito melhor de ser praticada, exatamente porque é Mais todo. fácil, porque já está lá, né? Já está lá Já está no lá. smart contract, aquilo já está definido, então não tem nem como não receber, né? Porque já está na cadeia. Mas eu E isso é sempre muito achei. bom, né? São muitas oportunidades, Sim, né? sim, isso ajuda muito para Sim. o artista, mas eu sempre achei muito injusto na obra física um artista vender sua obra no começo a um valor módico, de repente passa uns anos, aquela obra está valendo uma fortuna e o artista não tem direito nenhum de receber royalty daquela obra comercializada. Eu acho que isso não é muito justo, né? Deveria ter alguma forma de... Mas aí, assim, eu acho que uma forma de solucionar essa questão é a pessoa a artista que estiver colocando o preço na sua obra, estar satisfeita com a precificação que está propondo. E falando em precificação, uma das coisas fundamentais é não oscilar com o preço. Você determinou o preço, então, assim, qual é o máximo de desconto que eu poderia dar? Qual é o mínimo de cada coisa que eu vou fazer? Porque se uma hora a artista resolve que
que a obra é 10 mil reais, e daqui a pouco ela volta e vende a 3, ou então... porque assim, tem muitos cenários no mercado com relação a isso. Isso já desvaloriza, porque perde a confiabilidade do investidor. O investidor que te pagou 10 vai se sentir traído e injustiçado de você estar vendendo depois para o teu amigo por 2, para 3 ali. Então, se estabeleceu a tabela, precisa ser aquilo que está sendo trabalhado e progredindo para cima. Agora, só mais uma colocação com relação ao olhar do justo e não justo. Muitas vezes a artista se valorizou porque houve um investimento muito forte da galeria, de galerias também, não só da primeira galeria, da segunda ou da terceira, dessas revendas, e também o trabalho que o próprio cliente talvez esteja fazendo dentro do círculo social dele. Então, por exemplo, um leilão que vende uma obra de milhões, né? Por exemplo, o recorde que foi batido pela Gianni Saville, pela obra dela na Sotheby's, né? Que foi outro boom, né, na mercado da arte, mostrando que o corpo feminino não precisava ser idealizado, que existia a sexualidade, o olhar, a dominância. Tem muitas questões ali e uma frase feminista, né, na obra, e ela ser esse sucesso que ela foi a estrela do leilão, né? Então isso também foi um boom, que até me fez lembrar de outra coisa, que quando eu abri a Galeria Supernova, a gente também estava com a exposição ali na Pinacoteca de Mulheres Radicais, que foi uma grande exposição, incrível. Então, assim, foi um ano Eu não muito... cheguei a ver, infelizmente, essa não é. Nossa, foi fantástica, e não foi só em São Paulo, logicamente, foi na América Latina, foi um recorte temporal também. Então, assim, esse momento que a gente lançou foi muito bacana, mas e só progrediu daí por diante. Mas voltando à questão do preço, do que é Da justo, precificação. a gente sempre teve discussões de valores, né? Porque falam sobre a comissão da galeria, né? Pô, mas eu tenho uma comissão porque meu trabalho tem valor. Eu não cobro sobre os custos de equipes e outras coisas, eu ganho só quando eu vendo. Se eu não alugo paredes, eu não cobro outras coisas das artistas. Então, da mesma maneira que eu valorizo o trabalho delas, eu preciso também valorizar o meu tempo, o meu trabalho e o investimento financeiro Com também que eu certeza. faço. Essa Então, coisa da precificação, eu vi muito essas meninas que entraram no mundo do NFT, porque na Fêmea a gente tem, acho que quase 90% das artistas vieram de fora desse universo NFT, aprenderam, fizeram, a gente está tendo a exposição praticamente da maioria, o seu primeiro NFT. debutantes, adoro. Exato, exato, muito legal. E assim, uma das coisas que rolou muito de perguntar é a questão de preço, assim, a dificuldade da artista colocar preço na sua obra, seja física, seja NFT. E eu ia te perguntar com relação à diferença de preços entre homens e mulheres também. Isso é gritante também, não, Mia? Mas assim, concordo, com certeza, mas eu penso muito... Quando eu estou avaliando a questão da precificação, né? Se alguém me chama para dar uma consultoria, para ajudar a precificar, eu sempre traço paralelos, principalmente assim, qual é o mercado que a pessoa vai trabalhar? Ela está trabalhando no nacional, é internacional? Essa precificação, ela consegue viver segurando esse preço? Porque se a pessoa ficar apertada, ela não é bom mudar o preço para jogar lá embaixo. Tem que tomar cuidado com negociação, por exemplo, assim, para esse marchand eu fiz tanto, para outra você fez tanto, porque as pessoas falam e a gente acaba descobrindo essas coisas e as pessoas ficam chateadas, né? Perde a confiança. Então, na precificação, lógico, né? Eu vejo artistas aqui com uma trajetória similar da minha artista, porque a pessoa fala assim, poxa, mas de repente a artista X é uma artista local. Mas, na Europa, a pessoa também é local e está vendendo nos países vizinhos, né, que seriam como estados no Brasil ou então na América Latina. Então, assim, eu não tenho essa diferenciação do tipo, nossa, essa pessoa está na Europa e, nossa, essa pessoa está na América Latina. É assim, qual é o alcance dessa artista? Ela tem demanda?
ela tem, as pessoas estão visualizando, convidando curadores e exposições, qual que é a visibilidade dela? Porque a gente precisa trabalhar a aparição da artista também, não é só o trabalho que precisa aparecer, porque as pessoas querem saber quem está lá, querem ter esse elemento pessoal também, se conectar, né? Porque relações humanas, né? E você diria, então, que não tem propriamente hoje uma diferença tão grande assim, vai depender da história daquela artista, do desenvolvimento dela, para que ela atinja determinados valores, é isso? Então, sim e não. Sim e não, porque a diferença do mercado da arte com relação a valores, tanto, vamos usar os leilões como comparativo, é brutal. É brutal. As mulheres estão com o valor, assim, a disputa não chega a proporções como o Jeff Koons, como o Leonardo da Vinci. A Yoko Kusama, ela é a artista mais cara do momento, e a Jenny Saville também é uma das artistas mais caras do momento, e elas não estão ainda nem na casa das centenas, né? Então, assim, já tendo esse parâmetro, então, não existe igualdade nem de profissionais, nem de pagamento, mas, assim, dentro do NFT que a gente está falando, aliás, dentro de todas as vertentes, pode-se ter uma linha que vai fazer girar mais, que vai ter um preço mais acessível, mais democrático. Você pode criar algo bem exclusivo e aí mandar um preço que seja de acordo com o que você projeta, né, e deixar ali, e trabalhar com essas duas linhas, que é a linha que você quer democratizar e a linha que você quer dar mais exclusividade e valorização. Porque Sim, porque a gente pode ter o um de um no NFT pode e ter você pode tudo. ter uma série de 20, 30. Sim, com certeza, com certeza. Então, Ótimo, tem essa questão, e assim também como na obra física, né? A artista pode ter uma linha que tem mais acessibilidade, que tem mais reprodução e Entendi. tal, e aí ter a linha que foi feita, né, Mais muito mais exclusiva, mas exclusiva, pode ter vários processos criativos envolvidos, né? Mas definitivamente a questão de preços, bom, faz diferença, sim. faz diferença, e eu acho que o NFT ele dá mais liberdade para, se você quiser começar com $5.000 na sua obra, você começa, contanto que isso não seja necessariamente o que você está esperando que te sustente já de cara, porque pode ser que venha um cliente que já te Pode valorize demorar. e venha agora, que a arte ela é um exercício de paciência também. É muito trabalho e às vezes tem bastante venda e às vezes não tem, às vezes, então é oscilante, não é um emprego fixo, né? Assim, de Sim, salário sim, que eu falo, né? de salário. O que eu senti muito quando eu entrei para o mundo do NFT, que foi lá por meados de 2020, foi a questão da cripto. Então, quando eu entrei na blockchain do Ethereum, né, no OpenSea, e era um determinado valor, e de repente aquilo foi para... Então eu precifiquei comparativamente aos meus trabalhos físicos, só que de repente a valorização da cripto foi tanta que quando eu olhei a minha obra tinha valorizado assim horrores, e isso sempre foi uma questão para vários artistas, de como lidar com essa oscilação de repente o seu trabalho está valendo um absurdo até, e de repente ele está valendo bem menos por uma queda do Bitcoin que arrastou todas as outras criptos junto. E isso é uma questão que eu acho bem delicada no NFT, por conta de você não ter um Uma parâmetro, né? progressão, digamos assim, uma progressão garantida que te prenda naquele patamar e aí te Sim, dê não de o repente aquilo suporte para poder subir o próximo degrau, né? Na verdade, isso é uma coisa da arte contemporânea, né? Ele é um investimento que dá a mesma
mesma excitação do que uma bolsa de valores, né? É algo que a pessoa compra, daí valorizou, aí daí, ai, minha nossa, desvalorizou, e aí não sei o quê. Então, só que no caso também de investir em novas artistas, a pessoa pode pode ter esse investimento assim, poxa, paguei um valor assim tão acessível agora e de repente, pá, De repente, tem um aquilo... algo, tem um algo super valorizado na minha casa. Então, assim, e são perfis de coleções diferentes que a gente falou, né? São coleções virtuais e são coleções físicas, cada uma tem uma experiência artística diferente. E eu acho isso muito rico, na verdade, mas a questão da oscilação no NFT é, é um jogo também, né? É um jogo É um também, jogo verdade, também. O business verdade, é um jogo, né? É uma dança. verdade, verdade. Nossa, Mia, eu acho que foi muito especial a sua presença aqui na Femino. Nós vamos ter esse vídeo também no YouTube. E eu acho fundamental ter falado sobre o mercado da arte, sobre a sua experiência com as mulheres, nessa experiência bastante inovadora, né? Afinal, a primeira da América Latina. Acredito que você tenha feito escola e outras galerias provavelmente possam ter ou venham a ter seguir o seu exemplo para que a gente possa ter muita oportunidade para as mulheres artistas e muita gratidão mesmo, Mia. Gratidão, Nini. Eu fico muito feliz também com esse apoio da comunidade artística. Nós somos muito mais fortes juntas. Esse fortalecimento, tanto de visibilidade, da gente se apreciar, de abrir esse espaço, né? A gente entender quem está precisando também de espaço, como que a gente pode democratizar um pouco mais a arte, porque a arte está em tudo quanto é lugar, né? Hoje em dia a gente convive muito mais a cada esquina, na internet, em todas as partes, tudo a arte integra. Então, e isso também nos educa, né? Educa, traz uma válvula de escape para a loucura que a gente vive hoje no mundo. Mantém a Existem, gente sã, né? são tantos valores, né? Intrínseco ao outro. Então, eu que tenho uma satisfação enorme de estar aqui também participando, né, da Femino, dessa experiência do NFT, que eu estou muito curiosa para ver já o lançamento. Gratidão. E, Espero que e você goste. com certeza, já gosto, porque eu sei da sua visão como curadora, a gente já trocou uma ideia, a gente tem uma sinergia muito boa. Sim. Gosto bastante da sua proposta também e fico muito feliz em somar. Gratidão, Mia, gratidão imensa. É uma honra para mim ter feito esse vídeo com você aqui, ter conhecido você, o seu trabalho, e eu acho que é fundamental para a Femino ter a sua presença aqui. E boa sorte para todas as mulheres artistas, muito sucesso, muito aqué, muito Amém. axé, todas as linguagens, todos os santos, que tudo Viva seja muitas bênçãos aí no caminho de vocês para todas nós. e que todos os colecionadores de todos os perfis tenham a oportunidade de expandir, né, o olhar para diferentes realidades e diferentes propostas. Então, sucesso. Para todas nós, Mia. Gratidão. Tchau. Feminine.